Meus irmãos, rogamos as vossas orações, porque somos carentes das vossas orações, para que o Senhor tenha de misericórdia e abra-nos a porta da palavra nesta noite. Não queremos cansar os irmãos, queremos ser breve, mas queremos meditar na palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 31, o quinto livro do Pentateuco, Deuteronômio capítulo 31, versos 7 e 8. Deuteronômio capítulo 31, versos 7 e 8, saudando também os nossos irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Deuteronômio 31, versos 7 e 8. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas e nem te espante. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quando orava e meditava na palavra de Deus, pensando naquilo que o Senhor nos orientara a falar nesta noite, meditando neste texto, veio ao meu coração a linda trajetória do povo judeu rumo à terra prometida, que, como todos nós sabemos, foi um fato literal, mas também um fato simbólico que aponta de forma muito clara para a trajetória, a caminhada da igreja rumo à Canaã celestial. Então, foi um fato literal, mas que também aponta para a nossa trajetória como igreja, caminhando para a Canaã celestial. E assim como o povo judeu enfrentou muitos desafios e grandiosos desafios na travessia, ou na passagem pelo deserto até a terra prometida, nós também, na caminhada que estamos rumo à Canaã celestial, também enfrentamos grandes e difíceis desafios para podermos um dia contemplarmos a Canaã celestial. Essa caminhada da fé, essa trajetória, era semelhante aos desafios que o povo judeu enfrentou no deserto. Todos nós enfrentamos estes desafios, mas pela fé, assim como o povo judeu passou 40 anos crendo que iria chegar em uma terra especial que mana leite e mel, nós também estamos caminhando, esta igreja há 102 anos, caminhando pela fé, crendo que um dia vamos chegar na Canaã celestial e estar ao lado do nosso Senhor. Mas, meus irmãos, além dos grandes desafios inerentes a esta caminhada, ou normais desta caminhada, tem-nos um grande desafio que o povo de Israel enfrentou e que nós como igreja também passamos e enfrentamos, que é o desafio. Nós sabemos de que em uma trajetória extensa, assim como foi do povo de Israel e a nossa rumo à Canaã celestial, uma geração passa e outra geração surge. Há sempre uma renovação de geração nesta caminhada. E o grande desafio é manter o legado da geração que passou. E eu fiquei pensando nisso quando vi essa data tão histórica, 102 anos, me veio ao meu coração justamente esse problema, esse desafio, diríamos assim, que todos nós temos. O desafio de manter o legado que recebemos dos nossos pais, de manter a chama desse legado acesa. E agora, ouvindo o histórico aqui dos pais que passaram, que fundaram esse trabalho, que deram início a esse trabalho, isso veio ainda muito mais forte ao meu coração, a grande responsabilidade que temos de dar continuidade a esse legado, a manter esta chama acesa que nós recebemos de nossos pais. Eu passei por uma experiência muito marcante na minha vida, nesse processo, na minha vinda aqui para ajudar o nosso pastor no Recife, quando ele nos colocou para coordenar uma área ali, na área 52, ali em Pontezinha, e uma experiência me marcou muito ali. Eu venho de um trabalho jovem, um trabalho de Petrolina, bem mais jovem, e a área que eu coordenava, o que eu coordenei em Petrolina, geralmente eram de congregações jovens, congregações com 10, 15 anos de fundação,
eu nunca tinha tido a experiência de trabalhar com crentes ou em uma igreja que tivesse uma história antiga, que tivesse um legado maior. E quando eu cheguei na área em Pontezinha, não sei se os irmãos aqui conhecem, mas Pontezinha é uma das organizações bem antigas ali do Recife. E quando eu cheguei naquela igreja que contemplei os irmãos de Cães Brancas e as experiências que eles contavam, e os pastores, eles diziam que os pastores José Amaro, que o pastor José Leão estudava doutrina lá em Pontezinha, e os obreiros que por ali passaram, eu temi e eu tremi nas bases como obreiro novo, e fiquei preocupado, meu Deus, como eu vou sentar na cadeira que esses pastores sentaram, como eu vou dar doutrina a esses irmãos que ouviram esses pastores. Eu fiquei preocupado e me veio, aflorou algo que é muito forte, um sentimento muito forte em mim, que é o medo de errar. Eu disse, Senhor, como é que eu vou assumir, trabalhar, pisar num lugar como esse, e se eu errar, se eu decepcionar os nossos pais que por aqui passaram. E uma certa vez o Senhor falou ao meu coração algo muito forte, simples e objetivo. O Senhor disse, siga os passos, siga as pegadas, sem apagar os rastros, sem apagar as pegadas. E eu disse, Senhor, o que é isso? E siga as pegadas para você não errar. Siga o caminho por onde os seus pais passaram, para você não errar. E tenha cuidado para não apagar os rastros, ou seja, para não apagar a história de quem passou. Isso é o segredo. Siga os passos para não errar, e tenha cuidado para não apagar os rastros, porque quem passou por aqui tem uma história. Aquilo foi muito forte na minha vida, porque eu entendi que esse é o nosso desafio em nosso tempo. Seguir as pegadas daqueles que passaram, sem apagar os rastros, porque nós não descobrimos, nós não somos os criadores, nós não somos os inventores, os proporcionadores desse trabalho. Esse trabalho tem uma história, como nós já ouvimos, e o nosso desafio é seguir essas pegadas para não errar e não apagar essa história. E aqui, meus irmãos, no texto que lemos, nós vemos justamente um momento marcante na história do povo judeu. Temos aqui um momento de transição, um momento em que Moisés está saindo de cena com a sua geração, já não vai passar mais, não vai passar o Jordão, a geração de Moisés, a geração de Arão. Essa geração está passando, e agora está assumindo, está recebendo a responsabilidade, a geração de Josué. E quando Josué recebe essa responsabilidade, Josué, ele treme nas bases, como eu e vários outros obreiros jovens sentem isso, porque não era fácil a responsabilidade de dar continuidade a um legado, principalmente se tratando do legado de um homem como Moisés, de um líder como Moisés, o maior vulto da história do povo judeu, o homem que marcou a história do povo judeu, o homem de uma experiência magnífica, extraordinária com Deus. Quando Josué recebe a informação através de Moisés, que era ele que iria dar sequência, que era ele que ia entrar na terra prometida, Josué teme, Josué fica temeroso, fica com receio, porque ele era testemunha, ele contemplou, ele via as experiências que Moisés tinha com Deus. Moisés tinha uma experiência tão grande que o próprio Deus testificava a respeito de Moisés. No livro de Números, capítulo 12, o verso 6 ao verso 8, o próprio Deus se apresenta quando Miriam e Arão criam lá uma situação em que iria prejudicar Moisés, ou falam de Moisés, e Deus intervém no capítulo 12, verso 6 ao 8, e diz: então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, irei me falar com eles, me revelar a eles, dar-se a conhecer em visão, em sonhos, eu vou falar com eles. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. O próprio Deus está dizendo no verso 8, boca a boca falo com ele, claramente e não em enigma, pois ele contempla a forma do Senhor, porque não temeste falar contra o meu servo Moisés. É o próprio Deus que está dizendo, vocês tenham cuidado, porque Moisés é diferente, o meu relacionamento com Moisés é diferente, eu falo boca a boca com Moisés. Era algo tão extraordinário
a experiência e o relacionamento de Deus com Moisés, que lá em Êxodo capítulo 33, o verso 18 ao 23, aí o relacionamento estava tão próximo, que chega um momento em que Moisés diz: Senhor, eu quero contemplar a tua glória, eu quero ver a tua face. Era uma intimidade tão grande, ele ouvia a voz de Deus, sentia a presença. Mas Moisés era, se fosse hoje, um crente desse pentecostal do tutano, irmãos. Ele recebia, mas eu quero mais. Senhor, eu já sinto, eu já ouço a sua voz, mas eu quero mais. Eu quero contemplar a tua face. Agora Deus vai convencer Moisés que não era possível. A estrutura física humana não tinha condições de contemplar a glória de Deus. Deus vai explicar a Moisés: Moisés, isso não é possível, Moisés. A sua estrutura não suporta. Imagine, Moisés, se fosse hoje Deus explicando: olha, Moisés, quando alguém vai soldar alguma coisa, se tiver algum serralheiro que sabe disso, quando se vai soldar alguma coisa, tem que usar uma máscara para proteger, porque os raios da solda e o calor, ela queima a vista e o rosto da pessoa de tão forte que imagine a minha glória, Moisés. Ela não queima só a vista, ela mata. A estrutura humana, ela não consegue resistir o poder da minha glória. Mas Moisés está insistindo: Senhor, mas eu quero ver, eu quero contemplar. Está certo, Moisés. A intimidade era tão grande que Deus cria uma situação para realizar o desejo de Moisés. Ele diz: olha, Moisés, tem um lugar aqui junto a mim, que tem aqui uma rocha, nessa rocha tem uma fenda. A gente vai fazer o seguinte: eu gosto tanto de você, Moisés, eu tenho tanta intimidade que eu vou abrir essa exceção. Tem aqui uma rocha, tem aqui uma fenda, olha, eu vou passar, só que quando eu passar, se você me ver mesmo por essa fenda, você morre, sua estrutura não suporta. Então eu vou colocar a minha mão como uma proteção dos raios do poder da minha glória, para que você não morra. Então eu vou colocar a minha mão e eu vou passar. Quando eu passar, que já tiver numa certa distância, eu vou tirar a minha mão, só para você contemplar um pouco da minha glória pelas costas. Oh, glória a Jesus! O único homem na história que teve o privilégio de contemplar Deus pelas costas, a glória de Deus, foi algo tremendo. E agora Josué está tendo a responsabilidade de dar continuidade a este legado. Josué teme nas pazes, porque a característica principal de Josué é que Josué era servo. Lá em Êxodo capítulo 33, o verso 11, diz que falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo, o jovem Moisés, filho de Num, não se apartava da tenda. Josué era servo de Moisés, ele estava lá de prontidão. Quando Moisés precisava, Josué estava lá: eis-me aqui, meu senhor, o que é que o senhor está precisando? Eu estou aqui. O senhor está no culto, no seu contato com Deus, eu estou aqui à porta da tenda. Eu não posso entrar aí no particular, mas eu estou aqui na porta da tenda. Se o senhor precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Que lição extraordinária! Josué não nasceu grande. Josué não tinha pretensão de ser grande. Josué sabia que o mais elevado lugar, a posição mais elevada no meio do povo de Deus é a posição de servo. Que coisa linda, ele estava ali de prontidão: estou aqui, Moisés, se eu precisar, eu estou aqui, na porta da tenda. Ele não se apartava da tenda, ele não era aquele tipo de obreiro que antes de terminar o culto, ele já ia embora, não. Está lá Moisés no culto e ele lá. Moisés passava a noite, ele lá de prontidão. O texto diz: não se apartava da tenda, estava lá, a porta lá, precisou, eu estou aqui, Moisés. Passou amanhã, a vigília se estendeu hoje, já é meia-noite, Moisés está lá dentro falando com Deus, e Josué lá esperando. Dava madrugada e Josué lá de prontidão: estou aqui. Era a qualidade essencial de Josué, era a qualidade de servo, a característica de servo, e Deus se agradou disso. Josué saiu do Egito, segundo historiadores, com cerca de 40 anos, e acompanhou Moisés durante toda a trajetória no deserto. Ele contemplou os extraordinários milagres que Deus operou através de Moisés. Ele contemplou quando Deus mandou o maná, ele contemplou aquele churrasco lindo que teve no deserto. Lembra daquele churrasco? Quando o povo duvidou que não tinha carne para aquele tanto de gente comer, o povo dizia que não ia morrer de fome, e começou a sentir saudade lá dos pepinos, até das cebolas ficaram com saudade lá do Egito. E Deus disse: olha, só para mostrar que eu sou Deus, eu vou mandar carne para vocês comer um mês inteiro. Não vai ser só um dia, não, vai ser um mês inteiro. Foi algo tão grande, parece a intimidade de Moisés com Deus era algo maravilhoso.
maravilhoso. Foi algo tão grande que eu imagino, parafraseando ou simplificando para nós entender, que Moisés, depois que Deus disse isso, Moisés chega assim perto de Deus: Senhor, o senhor tem certeza mesmo assim desse negócio que o senhor disse, 30 dias de carne? Porque aí não é 3 milhões de pessoas, é muita gente. Vai matar o boi tudinho do mundo, os peixes do mar, porque é muita gente. O Senhor olha para Moisés: ô Moisés, porventura minha mão encurtou? Oh, glória a Jesus. Ah, Moisés, tu não me conhece ainda. Eita, camanovia. Tu não tem noção da minha grandeza, Moisés. Só para mostrar que eu sou Deus, Moisés. Vai ser 30 dias de churrasco no deserto. Deus soprou um vento, irmãos. É maravilhoso. Eu gosto muito da Bíblia, porque é magnífico. Porque Deus soprou um vento no mar. Se fosse na floresta, até era mais compreensível. Mas Deus soprou o vento no mar. E esse vento do mar trouxe codorniz. Eu fiquei... É coisa de Deus, porque se fosse rebançã, não sei se vocês conhecem aqui, mas no sertão tem uma ave chamada rebançã, que é migratória, ela atravessa de um continente para outro. Mas codorniz, ela dá um voo daqui e senta bem ali. Eu não sei onde é, eu não me pergunto como é que essas codornizes foram parar em cima do mar. Eu só sei que Deus soprou o vento, onde ela estava eu não sei. Eu só sei que Deus soprou o vento, ele vai vir codorniz. E não vai ser uma, não vai ser duas e nem vai ser 3. Vai ser codorniz para o povo comer um mês inteiro. Vai ser um mês inteiro de churrasco do deserto. E Josué vendo: meu, que negócio é esse? Que coisa tremenda é essa? Que Deus terrível é esse de Moisés? Oh, glória a Jesus. Josué passou a sua vida vendo isso, e quando Moisés leva a mensagem para Josué, que ele iria receber essa responsabilidade, ele teme, porque não era fácil, e foi necessário Moisés trazer uma palavra de ânimo. Veja que o texto que lemos, o verso 8, ele depois de dizer que Deus ia levá-lo, ele ia levar o povo até a terra, o verso 8 diz: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ou seja, Josué, calma. Eu imagino que Josué ficou, se ele era branco, ele ficou meio rosado assim, ele ficou temeroso. Aí Moisés disse: calma, Moisés, se preocupa não, porque o Senhor é aquele que vai adiante. Tu não vai sozinho não, viu? Tu não vai sozinho não, a caminhada é longa, o desafio é grande, mas tem uma coisa: tu não vai sozinho não, o Senhor vai na frente, o Senhor vai adiante de ti, Ele será contigo, se preocupe não, porque nessa caminhada a igreja não anda sozinha não, chegou até aqui aos 102 anos, porque o Senhor vem na frente, abrindo o caminho, tirando tranqueira, quebrando as barreiras. Já se levantou gente, se levantou, é porque não quiseram citar nome aqui, porque a gente não faz, mas com certeza se levantou gente, com certeza alguém tentou fechar as portas, com certeza alguém tentou colocar o pé. Esses protestantes aí não prosperam, esse povinho aí não vai para frente, mas só que esse povinho tem alguém na frente, vai alguém na frente. Eu imagino que ficava olhando: esse irmãozinho aí que nem lê sabe, essa obra aí não prospera não. Ou se sair vai ficar nesses 2 ou 3 aí mesmo, não vai para frente. Ou se fosse menos um doutor que tivesse vindo lá do Recife, mas esse aí, mas é que não estava vendo quem estava na frente. O segredo é quem vai na frente. O segredo é ele ir na frente. Se ele vai na frente, o instrumento, não importa, ele usa quem ele quer. Se tem anel, se não tem anel, se tem formatura, se não tem, a glória é dele, o louvor é para ele. Quem faz é ele, quem vai tirando as barreiras é ele, porque tudo é para a glória dele. Josué fica temeroso. Moisés dá uma palavra de ânimo e diz: calma, Moisés, Josué, vai dar tudo certo, o Senhor vai contigo, o Senhor vai na frente. Mas foi algo tão grande que Josué fica com medo. Quando chega no primeiro livro, no livro de Josué, capítulo 1, livro de Josué, capítulo 1, o verso 1 em diante, diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Eu estava lendo isso aqui, a gente lê a Bíblia todo dia, e todo dia ela fala com a gente de forma diferente. Eu lendo isso hoje, e eu observei aqui um detalhe: Deus só falou com Josué depois que Moisés morreu. Enquanto Moisés não morreu, Deus falava com Moisés, para Moisés passar para Josué.
Até enquanto Moisés estava lá, o negócio de Deus era como é. Depois que Moisés morreu, pronto, agora Deus se dirige a Josué. Como Deus é tremendo. A Josué, filho de um servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Ou seja, a promessa está de pé, viu, Josué? A promessa está de pé, do jeito que eu disse, não caiu uma palavra, não caiu uma letra, viu? Todo lugar que pisar a planta do seu pé, vos tenho dado. Aí Deus vai ditar os termos, verso 4: desde o deserto, desde até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso tempo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que ele lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie nem para a esquerda, nem para a direita, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Verso 9: não te mandei eu. Josué está com medo ainda. O Senhor diz: não te mandei eu. Se preocupe não, quem está na frente sou eu, Josué. É eu que estou mandando, já não te mandei eu. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus, eu sou contigo por onde quer que andares. Tu não vais sozinho não, esta igreja não vai sozinha não. Passou 100 anos, 102 anos, mas o Senhor diz nesta noite: eu permaneço na frente. Não tenha medo dos desafios, não tenha medo das dificuldades, porque o Deus que começou na frente, continua na frente, começou agindo, continua trabalhando no meio do povo. Me chama a atenção, irmãos, que em meio ao desafio que Josué já está enfrentando, Josué está com medo, porque realmente a situação não era fácil. Quando você abre a Bíblia no capítulo 3, nós vamos voltar para o capítulo 1 daqui a pouco, eu já vou caminhar para o encerramento, porque eu disse que ia resumir um pouco, mas no capítulo 3, só para aumentar, eu lendo isso aqui, fiquei maravilhado, só para aumentar a atenção de Josué, capítulo 3, verso 7. Um e 7, depois eu vou para 3, 1 e 7, só para aumentar, 1 e 17 de Josué. 1 e 17 diz: o povo diz a Josué, quando Josué é apresentado como líder, veja o que o povo diz, a pressão popular na vida de Josué. Verso 17, capítulo 1, verso 17: como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Agora vem o desafio: tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Que coisa, o Josué foi colocado nos 3, olha, a gente está aqui para obedecer, a gente está aqui pronto para seguir, só tem um detalhe, e qual é? A gente quer ver Deus na sua vida. Se a gente vê que Deus é com você, como foi com Moisés, a gente está aqui pronto para obedecer. Oh, glória a Jesus. Deus estava vendo, que Ele está vendo tudo, está ouvindo tudo. Aí quando chega no capítulo 3, vai agora para o capítulo 3, verso 17, Deus ouviu lá a conversa, a pressão do povo, porque sempre tem pressão. Deus ouviu a pressão. Aí capítulo 3, verso 7. E o Senhor disse a Josué: esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam. Você está dizendo, eu ouvi lá, viu? Então, para que saibam que assim como eu fui com Moisés, assim eu vou ser contigo, viu? Eu ouvi lá que o desafio era a minha presença, então eu estou lhe garantindo e vou mostrar ao povo que assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo também. Eu revelei a minha glória a Moisés, vou revelar a você também. Eu caminhei com Moisés, vou caminhar com você também. Eu fiz milagre com Moisés, mas vou fazer milagre com você também. Agora eu vou lhe dar a receita.
O tempo passa, uma geração passa, outra surge, mas a receita, ela não muda. Para o legado ser preservado, para a chama permanecer acesa, Deus dá a receita a Josué. Qual é a receita para que o Senhor permaneça comigo? Qual é a receita para que o trabalho continue crescendo? Qual é a receita para o Senhor continuar na frente? Aí Deus diz a Josué no capítulo 1: primeiro, você precisa ser obediente. Conheça e obedeça, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Primeiro segredo para manter o legado que recebemos dos nossos pais: obediência. Não pode se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, é no caminho. Vem aperto, mas no caminho. Vem pressão, mas no caminho. Às vezes vem calúnia de um lado, calúnia do outro, mas no caminho. Às vezes vem proposta de um lado, proposta de outro, mas no caminho. Vem questionamento, a coisa mudou, modernizou, o mundo é outro e a gente no caminho. O segredo é a obediência. Deus diz: ó Jó, se você me obedecer, se você não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, pode ficar tranquilo. Segundo detalhe, segunda receita, Josué, para você ser um vencedor: guarde, ame a minha palavra. Medita nela, Josué, de dia e de noite. De dia e de noite. Oh, glória a Jesus. A palavra, Moisés, Josué. Come a palavra, Josué. Se alimenta da palavra, Josué. Conhece a palavra. Quer guardar o legado? Conheça a palavra. Deus está dizendo: olha, Josué, não vive de movimento não, viu, Josué? Não vive de ano, não, que Moisés não vivia por ano, Moisés vivia pela palavra, viu? Moisés andava pela palavra. Então conhece a palavra, medita na palavra, alimenta e alimenta o povo pela palavra. Porque quem vai fazer com que o povo guarde o legado é a palavra. E terceiro, Josué, qual é o segredo, Josué? Confie na minha promessa. Que promessa? A promessa é que eu vou estar sempre com você. Eu vou estar sempre na frente. Nunca se desespere. Nunca pense que está sozinho. Confie na promessa. Enquanto você estiver obedecendo, enquanto você estiver amando a palavra, eu vou estar com você. Nasce gente, morre gente, se muda gente, mas eu vou na frente. Oh, glória a Jesus. 102 anos, mas a igreja está aqui obedecendo, amando a palavra, confiando na promessa e Ele cumprindo a promessa. Todo dia Ele batiza com o Espírito Santo, todo dia Ele cura, todo dia Ele salva. Por quê? Porque a presença dEle permanece no ambiente. Às vezes alguém até questiona, às vezes quando a gente vê algum crente desavisado questionando: mas hoje Jesus não faz como antigamente, hoje Jesus não cura como antigamente. Não, meu filho, é porque a gente não faz publicidade. Se fosse fazer publicidade, as mídias que tem por aí, os jornais, não tinha como registrar outra matéria senão milagre. Quer ver isso? Vá para o ciclo de oração, de preferência de manhã, para você ver Jesus curando, salvando, livrando, ressuscitando, dando vitória. A questão é que a gente não faz publicidade. Por que a gente não faz? Porque não é nós que faz os milagres, não. Não somos nós, é Ele. É Ele que vai na frente, cumprindo a promessa, cumprindo a promessa. É somente continuar obedecendo, continuar amando e guardando a palavra, continuar confiando na promessa, que Ele vai na frente. Sabemos que uma geração vem, outra geração vai, mas assim como Josué tinha a grande responsabilidade, a nossa geração tem a grande responsabilidade de permanecer, de manter o compromisso com a obra, o compromisso com amor às almas, o compromisso com a santidade, o compromisso com Deus. Temos o compromisso de manter a chama acesa. A chama precisa ser mantida acesa. Eu encerro com esse texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Por que a chama precisa ficar acesa? Atos capítulo 28. Atos 28, verso 3. Atos 28 e 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fez o quê? Quem está acompanhando? Fazendo o quê? Fugindo de quê? Fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Isso quer dizer
que vibra não gosta de fogo. Quando aquecer o fogo, a vibra, ó. E a vibra você já sabe quem é. A antiga serpente você já sabe quem é. Se o fogo se apaga, ela vai se encostando. Agora quando vai esquentando, quando vai acendendo o fogo, ela, ó, vai caindo em retirada. Então o fogo não pode apagar, não. O fogo não pode apagar lá na tua casa, não. O fogo não pode apagar lá na tua família, não. É por isso que tem muitas famílias por aí que o inimigo está cirandando, porque o fogo apagou há muito tempo. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: guarde o legado que você recebeu, porque a tocha foi entregue acesa, o fogo foi entregue aceso, e a gente precisa manter o fogo aceso, porque aqui não tem lugar para víbora, não. Aqui o diabo tem que correr. Esse negócio do diabo ficar cirandando, não tem lugar para ele. Acende o fogo lá na tua casa, através da oração, da palavra, do jejum, e você vai ver o diabo sair em retirada. Ele vai ter que sair, porque a Bíblia dizia: a víbora fugindo do calor, ou seja, com medo do fogo, ela fugiu, e ela vai fugir também lá na tua casa. Se ela estiver rodeando por lá, o fogo vai acender. Vai. Ah, pastor, mas já está apagando, já tem aquelas cinzas, já está apagando, não tenho mais ânimo. Eu me lembro que quando eu nasci, criei na roça, no campo, morando mesmo na roça, muitas das vezes a gente cozinhando a lenha, e eu criança, e a minha mãe ia trabalhar, e ela dizia: não deixa o fogo apagar não, porque se apagar a comida não cozinha, fica atento aí para o fogo não apagar. Aí quando eu vi que o fogo estava apagando, começava aquelas cinzas, e antes de aprender, eu dizia: e o que é que eu faço? Aí disse: abana o fogo. Abana, talvez o irmão não saiba o que. Se eu pegava um texto, uma coisa, aí ficava abanando, para o fogo não apagar. Tem gente que precisa o Espírito soprar o vento para tirar a cinza, para o fogo acender de novo. Vai acender em nome de Jesus. É 102 anos, mas o fogo precisa permanecer aceso. Os nossos pais entregaram o fogo aceso, a tocha acesa, e o sangue pode dar na canela, como a gente diz no sertão, mas vai permanecer aceso. Esta igreja vai continuar obedecendo, vai continuar guardando a palavra. Corra quem quiser, fuja quem quiser, mas a gente vai permanecer aqui, porque o segredo é guardar a palavra. Tem alguém que deseja fazer parte deste povo que tem essa história, esta promessa tão grande? Onde está a primeira vida para Jesus nesta noite? A primeira vida que quer pertencer a essa história. Já pensou que coisa linda? Amanhã você dizer: eu aceitei no dia em que a igreja comemorava 102 anos. Eu faço parte dessa história. Onde está a primeira pessoa? Vem no nome de Jesus. Você que está nos assistindo pela rede social, você pode aceitar aí mesmo, pode colocar aí: eu estou entregando a minha vida para Jesus. Quem sabe alguém que se afastou, coloca aí: eu estou me voltando para Jesus. Onde está a primeira pessoa? Venha, em nome de Jesus. Está perto de você aí, meu irmão, chegue perto dessa pessoa, coloca a mão no ombro dela e diga: eu vou com você. Vamos fazer parte dessa história, vamos fazer parte deste povo. Onde está a primeira pessoa? Em nome de Jesus, venha. Jesus te ama, tem um plano de salvação na sua vida. Onde está a primeira pessoa? Em nome de Jesus, venha correndo, não deixe passar esta oportunidade.